Com as bênçãos de Deus, damos início à 81ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao vereador Edmo Bofete fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Solicito ao vereador Dr. Alexandre fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Solicito ao vereador Enivaldo a fazer a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Solicito à secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Renatinho Watanabe. Presente. Professora Meire Barbosa, presente. Geraldo Atleta. Presente. Bengala. Presente. Doutor Alexandre Presente. Amaral. Beto. Edmo Bofete. Presente. Enivaldo. Presente. Eduardo da Delegacia. Coloco em discussão a ata da 80ª sessão ordinária da 7ª legislatura, realizada no dia 11 de fevereiro de 2019. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 80ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento do projeto de lei 1 de 2019, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. Anuncio o recebimento do projeto de lei número 2 de 2019, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Anuncio o recebimento do projeto de lei número 3 de 2019, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial. Leitura dos expedientes recebidos dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de lei número 1/2019-L, que dispõe sobre a proibição de afixação de placas, cartazes similares nas repartições públicas do município de Alumínio, com o texto alertando sobre o crime e desacato a funcionário público. Anuncio o recebimento do projeto de lei 2 de 2019-L, que obriga os estabelecimentos públicos privados localizados no município a inserir na placa de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo, bem como nas placas indicativas das vagas preferenciais em estacionamento e garagem. Mensagem educativa. Anuncio o recebimento do projeto de resolução número 1 de 2019. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 88/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa ouvido o plenário seja respeitado 1 minuto de silêncio em consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Moacir Ferreira, ocorrido no dia 15 de fevereiro de 2019. Requero ainda que seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Salas de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 15 de fevereiro, doutor Alexandre Amaral, vereador. Passamos a respeitar 1 minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Moacir Ferreira. Solicito que a secretária que continue com a leitura dos requerimentos. Requerimento número 74/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando as reclamações dos pedestres que transitam pela viela que liga a rua José Pires de Arruda
bairro Granja Modelo, considerando a quantidade de pessoas que transitam pelo local e principalmente os idosos, considerando que construindo escadas e colocando o corrimão no local citado acima irá contribuir para a segurança das pessoas, é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Existe a possibilidade de construir escadas e colocar corrimão na viela citada acima? 2. Se positivo, tem previsão para o início das obras? 3. Se negativo, por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 11 de fevereiro de 2019, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento número 75/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que após obras da Sabesp na Avenida José Hermílio de Moraes, em frente à Igreja São Francisco de Paula, a pavimentação está afundando devido à má qualidade do recap realizado em toda a sua extensão, por onde passam diariamente veículos, ônibus e caminhões. É que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. É possível o senhor prefeito mais uma vez solicitar à empresa Sabesp para que cumpra suas obrigações conforme contrato 8, item 8.1.3.1, serão de responsabilidade da concessionária a reparação de danos causados às vias e logradouros públicos municipais em decorrência da execução de obras ou serviços? 2, se sim, quando? 3, se não, por quê? Sala das sessões, vereador Orlando Silva, 11 de fevereiro de 2019, Enivaldo, vereador. Requerimento número 76/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que no final do ano de 2018, o Departamento de Educação fez alteração dos alunos trocando de escolas. Considerando que fomos procurados por diversos pais sobre os problemas do transporte escolar, considerando que relatam sobre atraso dos ônibus, superlotação e de até mesmo falta de serviço de transporte escolar, dessa forma requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. O executivo tem conhecimento dos problemas relatados? Se sim, quais as medidas serão tomadas? 2. Foi realizado um planejamento em relação ao transporte escolar para o ano 2019? Se sim, enviar cópia. 3. Enviar os horários de entrada e saída dos transportes escolares nos bairros e os locais dos pontos de estudantes. Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 13 de fevereiro de 2019, Bengala, vereador. Peço para discutir esse requerimento, senhor presidente. Vereador, 5 minutos com a parte. Na verdade, cumprimentar o vereador Bengala por tocar nesse assunto tão importante aí que é referente ao transporte de estudantes. Eu acho que a gente já teve bastante problema no passado com relação a isso. Vieram as férias e a gente viu que nada foi solucionado. Por que nada foi solucionado? Porque os problemas continuam a persistir. E é inadmissível, né? No passado nós já tivemos crianças de 5 anos sendo deixadas aí para trás. Um desses problemas, por exemplo, um pai de uma criança relatar que uma criança de 10 anos foi deixada na escola Isaura. Então você imagina um filho, né, ou um sobrinho com 10 anos de idade ser deixado na escola. E a justificativa porque o ônibus hoje antecipou, passou antes do horário. Como foi dito, se não me engano, até mesmo pelo vereador Eduardo da Delegacia, foi sugerido no passado, por que a prefeitura não se organiza? Por que não se coloca nesses ônibus, além do horário, uma relação dos alunos que utilizam aquela linha para que o conferente possa fazer? Sabe quando vai fazer isso? O dia que desapareceu uma criança, o dia que aconteceu uma tragédia, aí fazem. Aí vão ver o quão importante é se você se colocar uma relação de alunos, o quão importante é você manter um transporte escolar sério. Então a gente já teve reclamações aí do bairro de Itararé, Alto de Itararé, reclamações aí de Figueira, de Colibri, como nós tivemos reclamações aí desse exemplo que a pessoa me ligou. Falei, Alexandre, como vereador, como vocês permitem uma coisa dessa? Então o que resta a nós vereadores é cobrarmos, né, e apontar esse tipo de erro que vem perdurando, Aí quando a gente vê tragédias, como foi aí, por exemplo, do Flamengo, desse tipo de situação, a gente vê que são detalhes, e são esses detalhes que a prefeitura não vem cumprindo, que não vem respeitando, né? A gente vê uma frota aí, salvo o melhor juízo, de um tempo de uso até questionável, mas, enfim, qual é a dificuldade de se colocar um monitor fixo em cada ônibus, como a lei exige? Qual a dificuldade de se colocar, como foi sugerido pelo vereador, uma relação dos alunos que utilizam aquele transporte? Se o aluno não embarcar ou não tiver comunicado, hoje se fala em WhatsApp, se fala um monte de e-mails, mas não se fazem. Não se fazem porque quem cuida do transporte vai para o prefeito e fala que não tem problema. Só que para não saber desse problema, é só quem mora, acho que até quem mora em Mairique, São Roque, sabe que Alumínio tem problema com o transporte escolar.
Então não tem como. Então, Bengala, a gente cobra isso do senhor prefeito, cobra uma atenção especial com relação aos horários desses ônibus e com relação a esse controle. É inadmissível uma criança ser deixada para trás, gente. Isso não pode acontecer. A gente não está aqui para isso, como o prefeito tem como se evitar isso aí. E achar que esse tipo de situação são situações normais. Não tem nada de normal deixar como já foi feito no passado, a menina que deixou uma criança de 5 anos ali na Brasilina. Então, assim, se treine esses monitores, não pegue a laço ou qualquer um aí que tem um cargo de comissão e coloque, até porque isso é proibido por lei, coloque pessoas ali que realmente tenham essa afinidade, tenham essa atribuição, que sejam treinadas, que os motoristas tenham curso para conduzir esses veículos, porque assim, nós estamos pagando para ver. Só vai tomar uma providência, parece o dia que aconteceu uma tragédia. Aí vão ver que era fácil você fazer uma lista de presença dos alunos, que era fácil se ligar hoje em dia por WhatsApp para o pai de uma criança, de montar um grupo, não sei, de um coordenador por ônibus, de uma monitora, mas enfim, falta total iniciativa. E infelizmente, a pessoa, vereador, o que eu faço? O que eu vou fazer se eu não tenho poder para me mandar no motorista, se eu não tenho poder para indicar, se eu não tenho poder de implantar nenhum outro método? Então a gente cobra do senhor prefeito, esse problema é um problema recorrente. E é muito triste saber que uma criança no transporte, que a gente tem um crédito aqui para aprovar de mais de 2 milhões para a semana que vem, e a gente saber que é isso que está acontecendo no dia a dia, de não se ter um horário fixo, do ônibus passar o horário que quer, e de uma criança sair do Isaura e ter que bater lá na Brasilina a pé, porque a prefeitura não tem controle disso aí. É inadmissível, um absurdo, a gente cobra uma providência do Executivo com relação a isso, que implante medidas para que se evite esse tipo de transtorno, para que se evite isso e para que se evite tragédias como a gente tem visto nesse Brasil aí. Obrigado, presidente. Discussão, requerimento 76. Peço palavra. Num passado não tão recente, quem se lembrar, e a gente não está aqui para esconder, fui uma das pessoas que defendeu a posição do prefeito naquele momento de cortar o subsídio da Jundiá, porque o município obviamente não teria condição de pagar, e porque era absurdo da maneira que tinha sido posto, e apoiar o prefeito naquilo que fosse preciso para fazer um modelo de transporte que economizasse dinheiro no momento de grave crise que o município enfrentava. Isso é público, tem vídeo no Facebook, em grupos de WhatsApp, tem a minha opinião a respeito do que era feito. Mas, francamente, decorridos esses 2 anos aí, dá vontade de fazer um hashtag aí para colocar no Face e volta a Jundiá. Mesmo com o preço absurdo que era feito mediante subsídio, que eu continuo falando que era absurdo, mas tem coisa que eu acho que não tem preço realmente. Não é medida de economia que coloque a tranquilidade do pai na hora de embarcar o seu filho num ônibus de educação. O Alexandre falou que a gente aponta aqui, eu vou discordar do vereador, porque mais que apontar, vereador, não só eu, como Vossa Excelência, os outros vereadores dessa casa, eles sugerem solução para os problemas. Porque apontar é fácil, isso aí está errado. Não concordo com isso. Não, está errado, não concordo com isso. Apesar disso ser moda hoje em dia. Apresentar que uma coisa está errada e não apresentar a sugestão, eleger um presidente da República. Não tem proposta nenhuma. Então as pessoas vão e falam, isso está errado. Mas não é o nosso caso. No caso específico do transporte, como bem lembrou o vereador, nós pedimos uma coisa boba, de colocar uma relação no ônibus com o nome dos alunos que fazem o embarque e onde faz o desembarque desse aluno. Pedimos uma outra coisa boba, que a gente sabe que às vezes fica fazendo rotatividade, de deixar o motorista fixo da linha. O motorista tal atende tal ônibus. Com uma semana que ele estiver atendendo, ele sabe o nome e a criança e onde a pessoa senta todo dia. Deixar de forma fixa também o monitor. Não pode um monitor de última hora cobrir o outro e vai para a linha tal e cada dia está num canto. São coisas de organização administrativa que depende só de punho e de vontade de fazer. Então a gente não está aqui falando, sistema de transporte, a questão da manutenção, eu estou falando aqui faz tempo, que toda vez fala o ônibus está sem manutenção. Uma vez a história, acabou o ônibus, o freio do ônibus na descida, não sei, de tal bairro, a gente vai averiguar. Aí conversa com o dono da empresa, liga para ele, pede sugestão. A garagem com o mecânico está lá no Paraíso. Só que é cômodo deixar o ônibus aqui, onde vai pegar o ônibus para dirigir.
Porque parece que é difícil para a prefeitura ter um carro para levar de manhã os motoristas que batem o cartão aqui até o ponto de embarque, porque se entregar o ônibus todo dia na garagem, eles vão dar manutenção quando precisar fazer manutenção, limpeza porque tem gente lá contratada para isso. Então, o município, além de ter um contrato, tem que contribuir para que o contrato se execute. Pode bater o cartão lá também. A garagem está posta lá. Uma outra sugestão é de repente, colocar o cartão na garagem onde pega o ônibus. Põe um ponto lá para o motorista bater lá e na entrega do ônibus lá. Então, a gente fica chovendo no molhado e não é só apontar, porque se fosse só apontar, fica fácil. A pessoa fala uma coisa, eu não concordo com isso aí. Põe o ponto final e está resolvido o problema, fizemos a nossa parte. Não, pelo contrário, a gente dá sugestão de como fazer. No problema dos remédios aí, fizemos uma lei, que essa semana aqui eu quero fiscalizar se está sendo cumprida, se está tendo a relação dos remédios. Entendeu? Porque a gente não está só apontando o problema, apesar de serem muitos. A gente ajuda, a gente, dentro da função de assessoramento, que é uma das funções do prefeito, apresenta a proposta. E eu quero falar que custo que dá, além de trabalho, fazer uma relação dos alunos, o ponto de embarque e desembarque, o nome do motorista, fixar isso, que a hora que você tiver um problema na linha, você sabe quem é quem, desde o passageiro ao monitor ao motorista. Gestão, gente, não custa nada. Então a gente espera aí que o prefeito vendo, a gente sabe que acompanha a sessão, chame o responsável, chame o Chico, chame a equipe lá, e que montem essa estrutura aqui. É muito fácil, é muito fácil. E vou mais longe, faz a relação com foto da criança, caso não conheça cada uma delas. São as minhas considerações, presidente. Continua em discussão o requerimento 76. Peço a palavra, presidente. Hoje existe tanta tecnologia embarcada, que é tão fácil você ter um controle hoje de quem sobe no ônibus, que horas que ele subiu, onde ele subiu, que horas ele desceu, qual local ele desceu. Mas, como nós estamos sempre falando, precisa de gestão. Precisa que quem é colocado para realizar tal serviço, realmente faça esse serviço. Não adianta só levar o nome, eu sou secretário, eu sou presidente, eu sou isso, eu sou aquilo, e não cumprir com aquilo que ele tem que fazer. Fica muito fácil. Fica muito fácil. Então, nós temos visto que as reclamações são recorrentes em cima de situações que são simples de se resolver. Muito simples, é muito fácil. Como o próprio vereador Geraldo falou, se não me engano, na sessão passada, até mesmo pois o vereador Eduardo, a Câmara hoje trabalha de uma forma tão simples e fácil para ajudar o município a caminhar, que o prefeito só está dando tropeçada porque está querendo. Nós estamos aqui apoiando, nós estamos indicando, nós estamos aqui falando, prefeito, dá para fazer assim, prefeito, faça assim, prefeito, faz daquele jeito, indicando o caminho das pedras, mas quer tomar outra direção e acaba tropeçando em coisas tão simples, transportar crianças da casa para a escola e da escola para casa. Era só isso que eu tinha a comentar, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento 76. Peço a palavra. Por não, vereador, 5 minutos com a parte. Senhor presidente, senhores vereadores, principalmente o vereador líder do prefeito municipal nessa Câmara, o vereador Edmo, ao qual eu queria pedir a Vossa Excelência, vereador, por isso que eu citei Vossa Excelência como líder, para fazer aquilo que nós já fizemos numa ocasião e que acabou dando resultado, inclusive no transporte de alunos. Veja que já são 2 semanas com aula e os problemas continuam. E marcar uma reunião com o senhor prefeito municipal, que possamos todos participar, mas isso com urgência, para nós dizer, prefeito, vamos fazer dessa forma ou não vamos fazer dessa forma? Porque no ponto de ônibus ficar lá fiscalizando, nem adianta nós irmos, porque nós não podemos dizer assim, o motorista, para aí que você esqueceu um aluno lá, pega aquele aluno ali na frente, até porque quem tem que determinar isso é o responsável pelo setor. Nós não podemos interferir dessa forma, mas nós podemos conversar com o prefeito, prefeito, vamos trabalhar dessa forma, vamos sugerir para o prefeito colocar lá o relógio de ponto lá na garagem, para que os ônibus serem entregues lá, fazer manutenção lá, depois sair de lá, e evitar de deixar num ponto mais fácil para o motorista, mas aí ele bate ponto tanto para entrar quanto para voltar para casa, e no local onde fica o ônibus para possível manutenção quando for o caso, e muito mais do que isso, para fazer essas propostas, olha, vamos controlar dessa forma, vamos colocar lá um motorista fixo,
Vamos colocar lá um monitor fixo. Vamos fazer dessa forma, prefeito? Vamos chamar a sua equipe aí e fazer dessa forma, porque fazendo assim, pelo menos nós podemos ter mais facilidade de acompanhar e as coisas andarem melhor, porque infelizmente os problemas são recorrentes, acontecem constantemente, por mais que se critique, que requeira informações, que indique, que proponha uma linha lá de conduta de trabalho, mas temos que acabar fazendo dessa forma, vereador Edmo. Então, por isso que nós estamos citando e pedindo para Vossa Excelência marcar lá uma reunião o quanto antes para tratarmos desse assunto, todos os vereadores, com o senhor prefeito municipal e a equipe dele, no que tange a essa situação. Continua a discussão, requerimento 76. Não havendo mais ninguém que queira discutir, eu coloco em votação nominal. Eduardo da Delegacia. Aprovo. Professora Meire Barbosa, aprova. Geraldo Atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Edmo Bofete. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Requerimento 76, aprovado por 8 votos. Lorde Presidente, Pois não, vereador? eu peço a suspensão da sessão por 2 minutos. Coloque em discussão o pedido de suspensão por 2 minutos. Em discussão. Ninguém está fazendo uso da palavra, eu coloco em votação. Aqui foi favorável, permaneça como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador suspender sessão por 2 minutos. Solicito à secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Renatinho Watanabe. Presente. Eduardo Delegacia. Professora Meire Barbosa, presente. Geraldo Atleta. Presente. Bengala. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Edmo Bofete. Presente. Enivaldo. Presente. Solicito à secretária que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 77, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que esse vereador foi procurado por munícipes residentes nas ruas Paulo Dias e Antônio Dias, considerando que as duas vias citadas apresentam fluxo diário intenso de veículos, considerando que vários condutores de motocicletas estão cometendo diversas infrações de trânsito, colocando em risco as pessoas que ali transitam e podendo ocasionar graves acidentes, considerando que no período noturno os abusos aumentam, pois não há um fluxo de veículos intenso. Dessa forma, requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. O Departamento de Trânsito poderá notificar a Polícia Militar sobre os referidos fatos. 2. Quais as medidas o Departamento de Trânsito poderia tomar para amenizar as infrações de trânsito na ruas Paulo Dias e Antônio Dias? Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 13 de fevereiro de 2019, Bengala, vereador. Requerimento número 78, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que estamos no período chuvoso que possibilita o crescimento rápido do mato, considerando a enorme quantidade de terrenos cujos proprietários não fazem a limpeza e a conservação adequada, considerando que a prefeitura não consegue realizar a limpeza nos referidos terrenos, considerando que esse terreno serve de depósito de entulhos e sucatas, podendo trazer o acúmulo de recipientes como águas paradas e ocasionando a proliferação do mosquito da dengue e animais peçonhentos, considerando que a prefeitura possui o setor de fiscalização para notificar os proprietários dos terrenos. Diante desta forma, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. O executivo tem o levantamento da quantidade de terrenos abandonados no município. 2. O executivo poderia notificar os proprietários dos terrenos abandonados e com entulhos, e caso ocorra reincidência, expedir multa. 3. Se sim, quando, se não, por quê? Sala de Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 13 de fevereiro de 2019, Bengala, vereador. Requerimento número 79, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que esse vereador foi procurado por munícipes com reclamação de que os bueiros da rua Salvador de Oliveira e rua Paulo Dias se encontram com suas devidas tampas quebradas, considerando que pode trazer graves acidentes aos pedestres que ali tendo que deixar de usar as calçadas e transitar pela rua. Desta forma, requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito para que preste as seguintes informações. 1. O executivo poderia realizar vistorias nas determinadas tampas de bueiros do nosso município ao todo. 2. Com as vistorias realizadas e conhecimento das quantidades de tampas quebradas, o executivo poderia realizar determinadas manutenções.
3, se sim, quando, se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 13 de fevereiro de 2019, Bengala, vereador. Requerimento número 80, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a rua Paulo Dias apresenta em sua pavimentação muitos pontos com buracos, e isso vem causando enormes transtornos aos condutores de veículos que transitam pelo local. Uma prática comum utilizada pelo Executivo é a realização da chamada Operação Tapa-Buraco, que tem custos bem reduzidos quando comparamos com obras de recapeamento. Diante do exposto, requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao excelentíssimo prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O Executivo tem conhecimento do estado em que se encontra a pavimentação da rua Paulo Dias? 2. Quando será realizada ao menos a Operação Tapa-Buraco no logradouro citado? Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 14 de fevereiro de 2019, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento número 81 de 2019. Senhor presidente, senhores vereadores, para fins de informação, requer, após competente aprovação, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que informe todas as nomeações realizadas pela municipalidade e referente a cargos concursados ocorridos ao longo do ano de 2018 até fevereiro de 2019, informando nome, cargo designado e salário. Ademais, requer seja esclarecido, com exceção de eventuais nomeações para cargo de professor, se para cargo de exercício havia outro servidor que ocupava ou não, ou ainda tratando de cargo vago, se houve aumento da demanda de trabalho, como por exemplo, empregados nomeados para cargos de recepcionistas, escriturário, etc. Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, alumínio, 14 de fevereiro de 2019, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento número 82, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, preocupa munícipes aluminenses que me procuraram saber se o sistema de saúde de emergência está preparado a atender acidentes que envolvam picadas de animais peçonhentos, como cobras, aranhas e escorpiões. Diante disso é que requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado o Executivo para que nos informe. 1. Quais medicamentos possui o PA no sentido de atendimento de acidentes cujas vítimas sejam picadas por animais e insetos peçonhentos? Indicar o nome dos medicamentos e contra que veneno agem. Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 14 de fevereiro de 2019, Eduardo da Delegacia, vereador. Requerimento número 83. Pela ordem, presidente, solicito o arquivamento desse requerimento, tendo em vista que ele é sobre o mesmo tema do requerimento 82 do vereador Eduardo, sobre a questão do soro para animais peçonhentos. Solicito o arquivamento. Requerimento arquivado pelo autor. Pela ordem, presidente. O requerimento fica aberto ao vereador doutor Alexandre de assinar também. Ou qualquer outro vereador que deseje. Obrigado. Está à disposição para aquele que assinar. Solicito a secretária que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 84, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando o relato nas redes sociais em anexo sobre a falha no agendamento de veículo para consulta médica, considerando que tal fato demonstrou descaso, principalmente para com as pessoas idosas, ocasionando até riscos à integridade física, requer a mesa ouvido plenário, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal. 1. A prefeitura tem conhecimento dos fatos? Será aberto procedimentos para apuração? 2. Quais as medidas que o executivo pode adotar para aprimorar o transporte de pacientes? 3. Quem é o funcionário responsável pelas escalas e fiscalização do transporte? 4. Qual o nome do motorista envolvido nos fatos? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 15 de fevereiro de 2019, Bengala, vereador. Peço para discutir. Junto com a parte. Bom, acho que o Bengala tocou num assunto importante. Eu também tinha visto essa reclamação, Bengala, nas redes sociais. Né? E às vezes redes sociais, eu acho que o cidadão tem o direito de cobrar. Mas às vezes partir de que tudo está errado, de colocar o dedo na cara das pessoas ou de quem trabalha, é muito complicado. E o vereador tem sofrido, como às vezes o servidor também tem sofrido. Por quê? Porque ali se tem às vezes apenas uma versão dos fatos. Não se tem o que realmente ocorreu. Então, eu me sinto hoje aqui na obrigação, adiantando aqui a resposta desse requerimento, que eu entrei em contato aqui com o responsável pelo agendamento. Até porque eu acho que, dentro das disposições que existem hoje, eu acho que é um setor que tem funcionado dentro da quantidade de veículos ou da necessidade. As pessoas têm se dedicado bastante e, assim,
Eu acho às vezes que seria muito injusto massacrar todo um trabalho de repente por ocorrer. Então a história que aconteceu com esse senhor foi me explicado de que ficou avançado lá que o motorista deveria entrar em contato com a moça aqui do agendamento ou com o motorista, tão logo se terminasse esse atendimento. E isso acabou não ocorrendo. Não sei por que cargas, e é importante que isso seja esclarecido, que esse senhor optou por realmente vir e aconteceu o que não poderia acontecer. Então, eu acho assim que é muito oportuno abrir a oportunidade aqui para o Departamento de Agendamento prestar esclarecimento, como também é oportuno a gente dizer que se houve falhas, evidentemente tem que ser penalizado o responsável, mas o fato foi aí, ao que nos consta, um desencontro de informações. E mais uma vez aqui, fica a sugestão de que o pessoal lá do Departamento de Saúde, que muitas das vezes, ao invés de deixar, principalmente para a pessoa mais idosa, de deixar a responsabilidade para o paciente ou para o acompanhante retornar a ligação para o motorista comunicando de que aquele atendimento foi terminado e que a pessoa precisa ser buscada naquele ponto, que o próprio departamento faça esse contato depois de um tempo e acompanhe de um modo indireto essa consulta. Às vezes a pessoa não tem um crédito ou não consegue fazer a ligação, mas então que o departamento se antecipe. A resposta que vem é de que não houve esse contato, mas então a sugestão é que o departamento se prontifique a ligar e não deixe apenas a critério do paciente. Evidente que se tivesse o acompanhamento, ainda mais do senhor, saberia-se que a consulta teria um horário X para terminar, e não chamou, alguma coisa de errado aconteceu. Mas assim, só para deixar aqui registrado aqui também, esse fato, né, de que é oportuno que seja dada o contraditório e a defesa para o departamento, e deixar aqui esclarecido esse ponto aqui a falar, essa sugestão, e, por que não, esses parabéns aqui ao pessoal do Agendamento da Saúde, é o que eu tinha a dizer. São requerimento 84. Não havendo ninguém que queira discutir, eu coloco em votação nominal. Eduardo da Delegacia. Professora Meire Barbosa, aprova. Geraldo Atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Edmo Bofete. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Requerimento 84, aprovado por 8 votos. Solicito a secretária que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 85, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que atualmente não há atendimento odontológico no posto de atendimento médico Alzira Moraes de Almeida, considerando que o local é conhecido como posto de atendimento médico e odontológico, pois também contava com a presença de um profissional dentista e um auxiliar para atendimento dos moradores do bairro de Itararé, dos bairros Itararé, Alto de Itararé e adjacências, considerando que esses munícipes reivindicam para que o serviço odontológico volte a ser realizado no local, uma vez que o centro odontológico fica localizado a uma distância considerável e nem todos têm condições de manter uma frequência em virtude de depender de transporte coletivo municipal, considerando que é fácil notar que o atendimento odontológico no local, além de trazer comodidade aos usuários, consequentemente resultará em economia na renda familiar, pois não precisariam mais pagar o transporte, aqui requer a mesa ouvido plenário, seja oficial do excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Há possibilidade de retornar o serviço odontológico no posto de atendimento médico Alzira Moraes de Almeida, no bairro Itararé? 2. Se positivo, quando será iniciado esse atendimento? 3. Se negativo, favor esclarecer os motivos. Sala das sessões plenário, vereador Orlando Silva, 15 de fevereiro de 2019, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento número 86, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando as constantes reclamações dos munícipes com um buraco na esquina da rua Paulo Dias com a rua Benedito Antônio Mariano, que necessita urgentemente de reparo, foto anexa, considerando que com as mudanças que ocorreram no trânsito no local citado, o fluxo de veículos aumentou muito, podendo ocorrer acidentes, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado do excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Há possibilidade em caráter de urgência efetuar o reparo no local citado? 2. Se positivo, quando? 3. Se negativo, quais os motivos? Sala das sessões plenário, vereador Orlando Silva, 15 de fevereiro de 2019, doutor Alexandre Amaral, vereador. Requerimento número 87, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando o dever de fiscalização do vereador em relação ao serviço de saúde, considerando a grande procura dos munícipes pelos serviços odontológicos, diante do exposto requer a mesa ouvido plenário,
seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. O centro odontológico atende emergências? Se sim, especificar procedimento, se não, por quê? 2. Informar se há materiais odontológicos suficientes para atender a demanda. 3. Há possibilidade da implantação de atendimento noturno de emergência, como em outros municípios? Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 14 de fevereiro de 2019, doutor Alexandre Amaral, vereador. Peço para discutir. Esse requerimento aí, né, eu lembro que no passado nós votamos aqui, os dentistas trouxeram aqui um pleito sobre uma adequação de cargas horárias, né, e todos eles vieram aqui e nós, prontamente analisando aquela demanda, nós acabamos por atender. Pouco tempo depois, começaram a ter os problemas com relação ao atendimento. Agora, o que eu não acredito, né, uma pessoa que tenha dor de dente na sua casa, acorde com aquela dor, que é uma dor, eu acho uma das piores dores, que é a dor de dente. Eu tenho muito medo de dentista. A pessoa vá no pronto-socorro e não possa, no centro odontológico, e não possa receber o atendimento, porque não atende emergência. Mas para que nós temos o centro odontológico? Apenas para fazer o tratamento comum, que muitos dos procedimentos, acho que canal não faz e outros importantes não faz. Agora, a emergência não se faz. Então, a pessoa, para ser atendida hoje no centro odontológico, ela tem que ir lá, se inscreve e começa um tratamento. Mas se ela amanhecer, amanhã com uma dor de dente infernal, a prefeitura não presta atendimento para ela. Agora, me imagina a pessoa que não tem condição, como ela vai embora? Se a prefeitura não presta atendimento, se é o dever do município prestar atendimento para ele em caso de emergência. Então, a gente roga aí para o senhor prefeito que acompanha as sessões, para que dê uma atenção especial no centro odontológico, reveja, eu ia fazer um requerimento aqui, não só com relação às emergências, que é um absurdo não atender. O senhor que veio me falar aqui, ele falou, Alexandre, tive que fazer empréstimo consignado para me pagar uma extração de dente, porque o centro odontológico de alumínio não faz extração, não atende caso de emergência. É um absurdo. Como também, aproveitando o gancho, que dê uma olhada nessas filas de atendimento e nesse agendamento. Porque uma vez nós fizemos um levantamento aqui, tem um número X de dentistas que não dava. Se você for aqui, por exemplo, na doutora Adriana, tirar um dente, em 20 minutos ela tira um dente. E pela conta nossa, na época do agendamento, o dentista fazia uma obturação e tirava nem um dente, às vezes, por dia, porque a agenda dele, eles se programavam por eles lá. Então a gente cobra uma providência do senhor prefeito e cobra uma atenção nesse assunto, para que isso não aconteça, para que cada dentista trabalhe a sua jornada lá, não me recordo se é 4 ou 6 horas, e até num número condizente com a carga horária dele. E, além de tudo, passa a efetuar os atendimentos de emergência. É absurdo que quem tem um problema de dente, quem tem uma dor de dente, não possa ser atendido no centro odontológico. Não sei por que, então, nós temos centro odontológico, você não pode atender nenhum tipo de emergência. É um absurdo. Parece que alumínio anda para trás. E Tararé reclamava da administração anterior. Mas nem dentista tem lá. Na época da eleição se fala, não, nós vamos trazer ambulância, nós vamos implantar médico, nós vamos fazer isso, nós vamos trazer dentista. Não tem. Então, a gente cobra aí do senhor prefeito uma atenção com relação à saúde dental das pessoas da cidade de Alumínio. Obrigado. Continua em discussão o requerimento 87. Não havendo nenhum vereador que queira discutir o requerimento, eu coloco em votação nominal. Eduardo Delegacia. Professora Meire Barbosa, aprova. Geraldo Atleta. Aprova. Bengala. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Edmo Bofete. Aprova. E Nivaldo. Aprova. Requerimento 87, aprovado por 8 votos. Solicito à secretária que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 89, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando vários questionamentos dos pais referente à qualidade da merenda escolar que vem sendo servida aos alunos da Escola Estadual Norina Rios de Carvalho, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Em anos anteriores, a merenda da escola supracitada era fornecida pela Prefeitura Municipal. O fornecimento é ainda de responsabilidade da Prefeitura? 2. Se sim, qual o motivo da diminuição da qualidade e também da quantidade do alimento fornecido? Se não, qual o motivo foi cortado o fornecimento? Sala de sessões, vereador Orlando Silva, 15 de fevereiro de 2019, Edmo Bofete, vereador. Pela ordem, presidente. Peço para discutir o requerimento do vereador Edmo. 5 minutos com a parte. É extremamente
oportuno o requerimento do vereador, porque a gente tem sido bastante cobrado em relação a isso. As pessoas que me procuraram, eu fui buscar essas informações para poder responder também, vereador Edmo. E o município de Alumínio, ao que consta, e daí a importância do requerimento, para formalizar, né? Que é muito melhor do que ao que consta, que a gente busca informação e ela às vezes não está formalizada. Então, o requerimento óbvio que é oportuno. Ao que consta, o município denunciou o contrato com o governo do estado. O que significa a denúncia do contrato? Ele declina da parte que ele fazia. Diga-se de passagem, da região, Alumínio era uma das únicas cidades que mantinha esse tipo de convênio com o governo do estado. Então, o município se retirou tanto da ajuda de custeio como da de mão de obra. Como a escola e o estado não estavam preparados para isso, apesar de ter sido denunciado no momento oportuno, o prefeito emprestou, não sei a que título, 2 ou 3 merendeiras para a escola, com prazo fixado até o final desse mês, ou final de março, não me recordo agora, que é o tempo de habilitar uma licitação que o estado fez para a escola Honorina, salvo engano, estão falando uma empresa de Piedade ou Pilar do Sul, alguma coisa assim. E vindo essa empresa, o município retira as suas merendeiras, que é o último laço que o município mantém com a escola Honorina, uma vez que aquela obrigação é única e exclusiva do estado. A gente vai ter um crédito para votar, acho que na próxima sessão, que já está prevendo até o valor que era gasto com o transporte, com a educação de nível médio no Honorina, ser suplementado para a educação municipal. Então, hoje, os problemas que lá são enfrentados são problemas do governo do Estado de São Paulo, da gestão do governo do Estado de São Paulo, que já tinha conhecimento da denúncia e da abdicação do município no sentido de participar com o custeio disso daí, porque, obviamente, está enfrentando dificuldades e o governo do Estado tem todo um aparato para resolver esse problema. Então, a gente está evidenciando um problema porque o Estado não se preparou e o município ainda assim está colaborando com mão de obra só até o prazo que a empresa vencedora do certame assuma. De toda sorte, importantíssimo que o requerimento seja aprovado, para que desse modo formalizem-se essas respostas e que elas sejam a contento, ou igual foi me passado, mas é a responsabilidade do município. Pelo que foi informado, não existe mais. E que hoje está lá, é um empréstimo de servidor público, até que o Estado possa suprir esse último laço, digamos assim, que o município tem com o Estado na questão do custeio do Honorina. São as minhas considerações. Continua em discussão o requerimento 89. Peço para discutir o requerimento. Pois não, vereador. Bom, na verdade, oportuno requerimento e oportuno esclarecimentos do vereador. O único ponto que eu faço de ressalva é o que a gente vê do Honorina, que embora seja do Estado, a Honorina também, parece que o Departamento de Educação de Alumínio, dane-se, parece que nós não temos aluminenses que estudam lá, parece que nós não temos os jovens aluminenses que estudam lá. E a gente tem recebido recorrentes reclamações com relação à Honorina, mas de vários aspectos. E assim, nós não, até aproveito a ocasião, vereador, tanto com relação à merenda, transporte, até o dia a dia da escola, para que também a diretoria de educação aqui da cidade possa, pelo menos, ser uma voz para os aluminenses que estudam na Honorina, seja com relação à merenda e outros fatores. Porque isso causa um dissabor enorme, porque a gente tem bastante, evidente, nós temos bastante aluminenses que precisam dessa escola, uma escola importante. Então a gente roga aqui, fazendo coro para aprovação do requerimento, mas que também haja uma intervenção, ainda que indiretamente do Departamento de Educação, no assunto Honorina. Obrigado, presidente. Discussão, requerimento 89. Peço a palavra. Pois não, vereador, 5 minutos com uma parte. Senhor presidente, senhores vereadores, justamente porque nós temos aluminenses que estão estudando na escola Honorina, porque é a única escola que nós temos de ensino médio na cidade, eu também busquei informações de por que está acontecendo isso aí, qual a razão disso. Explicou o prefeito e sua assessoria de que uma nova legislação hoje obriga que até ao sexto ano os alunos têm que ficar na escola em tempo integral. E também, para que isso aconteça, ele vai transferir, logo que ele inaugura a nova creche, todo aparato para a creche, da creche Benedito Floriquim para a nova creche, ali vai continuar o ensino infantil para que as outras escolas possam ter o ensino fundamental de primeira a sexta série em tempo integral. Por isso, ele não tem mão de obra para manter isso,
Segundo ele e sua assessoria, hoje o custo Fundeb, ou melhor, o repasse que o Fundeb passa para o município, já não cobra mais as despesas. Ele vai ter novas despesas, então fica difícil dele manter o auxílio ao ensino fundamental, ou melhor, ao ensino médio, que não é obrigação priori do município, para ele poder cumprir com a legislação que obriga ele a fazer dessa forma. É obviamente que nós gostaríamos que mantivesse a qualidade da merenda que sempre teve naquela escola, o atendimento que o município fazia até então, aquela escola que atende, como disse o vereador Alexandre, muitos alunos munícipes nossos aqui, não é? E quantos entes nossos não passaram por aquela escola? Até nós mesmos já tivemos estudando naquela escola, a professora Meire deu aula naquela escola, e logicamente que nós gostaríamos que continuasse esse tipo de atendimento, mas essas são as informações que nós tivemos para que o atendimento hoje não aconteça mais e o convênio com aquela escola tivesse sido denunciado. Era isso que nós tínhamos a dizer, senhor presidente, senhores vereadores. Continua a discussão, requerimento 89. Não havendo nenhum vereador que discutiu o requerimento 89, eu coloco em votação nominal. Eduardo da Delegacia. Professora Meire Barbosa, aprova. Geraldo Atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Beto. Edmo Bofete. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Requerimento 89, aprovado por 8 votos. Solicito à secretária que continue com a leitura dos requerimentos. Requerimento número 90, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a Sabesp fez perfuração da pavimentação asfáltica na rua Sorocabana, em frente ao número 19 na Vila Paraíso, e após não realizou o reparo da mesma, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado a Sabesp para que preste as seguintes informações. 1. Há previsão para que o reparo seja realizado? 2. Se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 15 de fevereiro de 2019, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 91, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a Sabesp fez perfuração da pavimentação asfáltica na rua Hamilton Moratti, na Vila Santa Luzia, em frente ao número 158, e após não realizou o reparo da mesma, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado a Sabesp para que preste as seguintes informações. 1. Há previsão para que o reparo seja realizado? 2. Se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 15 de fevereiro de 2019, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 92, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a Sabesp fez perfuração na pavimentação asfáltica na rua Poço de Caldas, em frente ao número 78, na Vila Paraíso, e após realizou o reparo da pavimentação asfáltica, porém, um reparo de baixa qualidade, juntamente com a ação do tempo, a pavimentação vem cedendo, evidenciando novamente o buraco. Requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiada a Sabesp para que preste as seguintes informações. 1. Qual providência pode ser tomada pela Sabesp para sanar de vez o problema? 2. Qual o prazo para que seja solucionado o problema? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 15 de fevereiro de 2019, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 93, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a Sabesp fez perfuração na pavimentação asfáltica na rua José Jovino dos Santos, em frente aos números 284.2, 284.3 e 253, no bairro Jardim Oridel, e após não realizou o reparo da mesma, requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado a Sabesp para que preste as seguintes informações. 1. Há previsão para que o reparo seja realizado? 2. Se não, por quê? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 15 de fevereiro de 2019, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 94, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando na rua Ilhéus, nas proximidades do número 50 e 53, Vila Paraíso, quando há precipitações, mesmo que de pequena intensidade, causa alagamento em frente à casa do senhor Tonhão Paulino. Considerando que o alagamento vem causando transtornos, dificultando o acesso à sua própria residência, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. É possível que se realize uma visita técnica no local a fim de avaliar e posteriormente direcionar devidas ações a quem compete? 2. Se for de responsabilidade da prefeitura, qual o prazo para que seja sanado o problema?
Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 15 de fevereiro de 2019, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 95/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que em visita ao bairro Jardim Oridel, este vereador pôde ouvir relatos dos moradores da rua Angelino Soares da Cruz, número 100 e 106, que uma árvore no quintal do número 106, além de oferecer risco de queda sobre a residência, as raízes desta estão causando trincas e rachaduras no imóvel do número 106. É que requeiro à mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. É possível que se realize uma visita técnica no local a fim de avaliar e posteriormente direcionar as devidas ações a quem compete? 2. Se for de responsabilidade da prefeitura, qual o prazo para que seja sanado o problema? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 15 de fevereiro de 2019, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 96/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que os moradores da rua José Manuel Reis, no bairro Irema, vêm sofrendo com as condições precárias que se encontram o acesso às residências locais, considerando que em tempos de chuva o acesso às residências fica prejudicado pela grande quantidade de barro que se forma, impossibilitando até a passagem de ambulância caso algum morador necessite de atendimento, requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Há possibilidade que seja realizado o patrulhamento e cascalhamento da rua a fim de melhorar provisoriamente as condições dos moradores no local? A. Se sim, qual o prazo? B. Se não, por quê? Sala de Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 15 de fevereiro de 2019, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 97/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a biblioteca tem a função de propiciar o acesso à informação, criar condições de disseminação do conhecimento e tornar-se um espaço de convivência, devendo oferecer a todas as pessoas, independente de idade e situação social, recursos necessários à formação, à informação, à cultura e ao lazer. Considerando que a iluminação do local deve possibilitar que usuários possam encontrar os livros sem dificuldade e que o usuário que passa muitas horas nas prateleiras e lendo possam realizar as tarefas sem desconforto visual, requer a mesa ouvido plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Há possibilidade de realizar reparos na iluminação da biblioteca municipal, tendo em vista a grande deficiência na iluminação do local? Se sim, quando? 2. Se não, por quê? Sala de Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 15 de fevereiro de 2019, Edmo Bofete, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Peço para discutir o requerimento. 5 minutos com a parte. Eu penso comigo que o prefeito está mais na hora de reunir as pessoas que os assessoram e adotar as ferramentas de gestão, de solução de problemas, que existem várias, para que resolva de forma efetiva, né, todos esses problemas que a gente está vendo em todas as áreas aí da administração. Encontrei com um munícipe numa visita que fui fazer essa semana, ele reclamando, entre outras coisas, reclamou da falta de iluminação deficiente na biblioteca. Vejam bem, né? A pessoa vai lá na biblioteca buscar algum conhecimento, enfim, fazer uma pesquisa, o seu estudo, a pessoa fica frustrada. Depois que conversei com ele, eu vim aqui na praça aqui e abordei mais pessoas que saíam da biblioteca e pude constatar que o desconforto visual é muito complicado a pessoa pegar e se ver motivada para uma leitura dentro do ambiente que se encontra ali. Então a gente clama aqui para que o prefeito pegue e tome algumas ações referentes ao caso, que seja de forma efetiva, que solucione de uma vez por todas esses problemas, não só na biblioteca, mas nas escolas também, que a gente sabe aí que muitas delas têm problema de deficiência na iluminação. São as minhas considerações, presidente. Em discussão, o requerimento 97. Não havendo nenhum vereador que queira discutir o requerimento 97, eu coloco em votação nominal. Eduardo da Delegacia, professora Meire Barbosa, aprova. Geraldo Atleta, Bengala, aprova. Doutor Alexandre Amaral, Aprova. Beto, Edmo Bofete, Aprova. Aprova. Peço para justificar o voto, senhor presidente.
Requerimento 97, aprovado por 8 votos a 0. Justificativa de voto, 3 minutos sem a parte. Obrigado, presidente. Na verdade, só a gente aprova esse requerimento, mas entristece bastante, né? Para você pedir uma troca de lâmpada na biblioteca, tem que o vereador questão de ordem, presidente. Tem que fazer um requerimento. Questão Parece de que ordem. não fica ninguém na prefeitura. Pois não? É justificativa do voto. Ele perdeu o momento da discussão só para justificar o voto. Não tem que discuti-lo. Solicito ao vereador que justifique o seu voto. Obrigado, presidente. Eu voto favorável, sim, ao requerimento, entendendo, né, que, infelizmente, cabe ao vereador, já que na biblioteca, infelizmente, acabou passando, despercebido pelas pessoas que frequentam durante 8 horas do dia lá, a gente tem que aprovar aqui na Câmara. É por isso que a gente acha que tem que aprovar mesmo. Solicito à secretária que continue com a leitura dos requerimentos. Requerimento número 98/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando a degradação da pavimentação asfáltica na rua São Vicente, próximo ao número 75, no bairro Vila Paraíso, considerando que tal degradação ocasionou afundamento da manta asfáltica, evidenciando buracos que vêm causando transtornos aos moradores e alto risco de danos aos veículos e pedestres que por ali transitam, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Há a possibilidade de realizar os devidos reparos? 2. Se sim, quando? 3. Se não, por quê? Sala das Sessões, vereador Orlando Silva, 15 de fevereiro de 2019, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 99/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando a grande incidência de aparecimento e acidente com animais peçonhentos. Questão de ordem, presidente. Nos termos regimentais, considerando que o requerimento repete o tema, considerando os termos regimentais, solicito seja tirado de discussão, tendo em vista que o 82 versa sobre assunto semelhante. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Solicito o arquivamento do requerimento, por favor. 99. Requerimento 89 arquivado pelo autor. Pedido. Solicito a secretária que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 100/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que na Praça João Pereira de Castro Figueiredo encontramos os canteiros uma grande quantidade de folhas que se soltam naturalmente das árvores e algumas que são resultado de podas, considerando que a empresa responsável pela poda e limpeza não realizou a retirada dos rejeitos, requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Por que vem sendo recorrente o acúmulo de rejeitos de podas e roçados pela cidade? 2. Por que a empresa responsável não faz a limpeza do local após o término de cada dia de trabalho de poda? 3. Quando o local supracitado será limpo? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 15 de fevereiro de 2019, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 101/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que o médico clínico geral que atende na UBS Alzira Moraes de Almeida entrou em férias, considerando que por esse motivo os pacientes que eram atendidos pelo médico vêm encontrando dificuldade em serem atendidos, além de terem que se deslocar aos bairros mais afastados como Carafá e Areia Branca até o centro da cidade, considerando que a UBS Alzira Moraes de Almeida também contamos com estrutura para atendimento odontológico, porém há algum tempo o serviço não é oferecido na unidade, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Durante os dias de férias do médico clínico geral que atende a UBS, haverá atendimento por outro médico no local? 2. Se não, por quê? 3. Há a possibilidade de retornar os atendimentos odontológicos na unidade? 4. Se sim, quando? 5. Se não, por quê? Sala das Sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 15 de fevereiro de 2019, Edmo Bofete, vereador. Requerimento número 102/2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que em visita à Vila Ré foi identificada na rua João Felipe, próximo ao campo, vários bueiros sem tampa, com risco de acidente, conforme fotos anexas, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor prefeito municipal,
solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Há possibilidade do Executivo Municipal providenciar a execução de serviços conforme supracitado? 2. Se positivo, quando será realizado esse serviço? Se negativo, 3. Se negativo, por quê? Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 13 de fevereiro de 2019. Enivaldo, vereador. Requerimento número 104, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que fomos informados que uma sala de aula da Escola João de Almeida do bairro Itararé está com as paredes cheias de mofo e com forte cheiro de queimado, fotos anexas, considerando que a escola deve proporcionar aos alunos um ambiente em perfeitas condições com segurança adequada, requeiro à mesa ouvido o plenário seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. O executivo tem conhecimento do problema no local citado? Se sim, quando será resolvido? 2. Na referida escola foi realizada vistoria das instalações elétricas? Caso negativo, é possível realizar uma vistoria técnica em todas as suas dependências? Sala de Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 15 de fevereiro de 2019, doutor Alexandre Amaral, vereador. Peço para discutir o requerimento. 5 minutos com a parte. É oportuno o requerimento do vereador Arthur Alexandre. Ele já nos traz outras dúvidas que são importantes. Hoje, ainda há pouco, na hora que eu pedi a suspensão da sessão por 2 minutos, eu discuti a importância de a gente votar em sessão extraordinária um crédito para permitir se licitar o transporte especial, porque já não tem mais prazo de dilação e é absurdo nós imaginarmos que as crianças especiais possam sofrer algum prejuízo, elas e suas famílias. Esse requerimento do vereador Arthur Alexandre, ele trata de manutenção escolar, no caso da João de Almeida, do Itararé. Não é votado hoje, mas é um projeto que a gente tem que correr atrás para conversar, porque o 1/2019, que é um crédito especial criado aqui na casa, ele vai transferir dinheiros dentro do Departamento de Educação, de uma dotação a outra, todas elas importantes. O objetivo é a manutenção do transporte, do combalido sistema de transporte escolar. Então, eles querem dotar 2.042.000, que é a unidade para o ano todo, para pagar todo o sistema de transporte. E para pagar isso, uma das questões na educação básica é a retirada de outros serviços terceiros, de pessoa jurídica, para manutenção de unidade escolar de 400 mil. Então, olhe a faca no pescoço que vem do vereador. A gente tem a obrigação, obviamente, de manter o sistema de transporte, só que para manter esse sistema de transporte, uma das suplementações, das trocas de dotação, uma das partes dos 2.042.000, sai 400 mil da manutenção de unidade de educação básica. Então, acho importante, durante a semana, a gente tentar uma reunião com o prefeito lá, para a gente ver se não tem alternativa de transferência de dotação, ô vereador, para a gente não ter que ser obrigado, porque a gente é obrigado a votar isso na próxima segunda, que a gente não pode interromper o transporte também, mas a gente tentar uma alternativa outra, que não seja essa de manutenção. Vamos imaginar alguma outra coisa aí, em que o prefeito, de repente, possa mexer. São as minhas considerações. Continua em discussão o requerimento 104. Não havendo nenhum vereador que discutir o requerimento, eu coloco em votação nominal. Eduardo da Delegacia. Professora Meire, aprova. Geraldo Atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Amaral. Aprovo. Beto. Edmo Bofete. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Requerimento 104, aprovado por 8 votos a 0. Solicito a secretária que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 105, 2019. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando a enorme insatisfação manifestada por inúmeros motoristas na Prefeitura Municipal de Alumínio com relação aos atrasos das diárias para viagem, considerando que essas diárias de viagem deveriam ser recebidas de forma antecipada pelos motoristas que viajam a serviços da Prefeitura Municipal de Alumínio para cobrir despesas necessárias, é que requer a mesa ouvido o plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Há diárias em atraso dos motoristas, em especial referente ao ano passado? 2. Qual o valor da dívida com esses motoristas? 3. Por que a Prefeitura Municipal de Alumínio não adianta os valores de diárias aos motoristas que constantemente viajam a serviço do município?
Sala de sessões plenário, vereador Orlando Silva, 15 de fevereiro de 2019, doutor Alexandre Amaral, vereador. Peço para discutir. 5 minutos com a parte. Obrigado, presidente. Esse tipo de requerimento é um assunto que aborrece bastante. O ano passado a gente ficou martelando nisso e, infelizmente, parece que as coisas não se resolvem. Como sempre foi a questão da diária? O motorista trazia a nota e fazia seu acerto ali financeiro, havia um caixa, alguma coisa, ele fazia o acerto. O Tribunal de Contas não quer isso, não quer aquilo. Resumindo, não sei por que cargas d'água, as abençoadas diárias, como que elas estão sendo lançadas hoje, se acumula e lança na folha de pagamento. Ou seja, isso não é crédito do motorista. A diária que o motorista recebe, que quando se é diária, não é para essa finalidade, porque na verdade o motorista do atendimento médico, ou o motorista que vai fazer um serviço, ele está recebendo um reembolso daquela despesa, então ele não pode sofrer nenhum desconto. A prefeitura acaba acumulando e lança na folha de pagamento, e o cuidado paga o imposto de renda e paga o INSS sobre esse valor. Então ele paga lá R$20 para almoçar, acumulou R$1.000 de refeição ao longo de um período, que a prefeitura costuma pagar, acha que a pessoa tem dinheiro, paga só por 4 meses. Aí ela lança os R$1.000, incide o INSS, incide o imposto de renda. Ou seja, o funcionário que gastou R$1.000 para comer, ele vai receber menos, não vai receber nem o que ele pagou. E além desse absurdo aí, que está totalmente contra a legislação, o que mais nos aborrece é saber que esses motoristas que pegam às vezes um paciente, vão em Jaú, pegam o paciente e vai em Naame, que faz aquela correria toda do dia a dia, ele tem que chegar para a esposa dele e contar que ele está gastando dinheiro e que ele não recebe o reembolso da prefeitura, que a prefeitura não vê a necessidade de pagar esses motoristas, ao ponto de se deixar, nós estamos hoje no dia 18 de fevereiro, de ter motoristas que têm diária do ano passado para receber. Que absurdo é esse? Qual o trabalhador que consegue pagar para trabalhar? A pessoa está pagando para trabalhar, qual é a dificuldade? Qual a dificuldade de se honrar o compromisso com o motorista? Um direito que ele tem de ter o reembolso e não se tem. Aí sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco esses motoristas com toda razão param de trabalhar e param de carregar, aí vira o caos nas redes sociais. Aí o prefeito vem e pronto, resolve do dia para a noite. E aí tem gente que vai lá e ainda bate palma. Bate palma para um problema que nós estamos anunciando aqui constantemente. Então a gente roga para o senhor prefeito para que cumpra, pelo menos é impossível dizer que a prefeitura não tenha dinheiro para pagar as diárias. Se não tiver, aí tem que fazer igual o peixinho lá em Marique. Manda um estado de calamidade aí financeira, porque é um absurdo. É um absurdo o motorista ter que sair da casa dele de madrugada e colocar dinheiro do bolso para pagar a refeição. E é absurdo também o sindicato não se mexer de cobrar esse direito do trabalhador, de achar que isso é normal. De achar que isso é normal. Porque hoje, infelizmente, se o motorista for reclamar, se falava muito de perseguição, ele é perseguido. Então a gente cobra aqui mais uma vez uma postura de resolver um problema tão simples. Não é dar aumento, prefeito, não é dar nada. É simplesmente pagar a diária do motorista, a diária que ele já colocou, que ele tem que antecipar. Ou seja, o cara tem que chegar no final do mês e retirar um dinheirinho ali, ou guardar um crédito no cartão dele, para ele poder usar, porque a prefeitura não consegue administrativamente, uma prefeitura que tem mais de 700 funcionários aí, não consegue administrar uma coisa dessa, não consegue pagar a diária dos motoristas em dia, que absurdo, sinceramente. Isso como diz o Boris Cadel, é uma vergonha a gente ter que passar por esse tipo de situação e expor essas pessoas que você imaginou o mau humor do motorista que vai levar um paciente, que o paciente não tem nada a ver com esse problema, não recebe. Então a gente roga aí para que essa situação dos motoristas seja resolvida e, por favor, que não se repita, porque eu não consigo entender qual a dificuldade. Se nós tivéssemos 5.000 motoristas, estava lá. Quantos motoristas se tem que faz reembolso de chegar no final do dia, está aqui a nota, almocei e me pagar? Sinceramente, gente. O Tribunal de Contas criou problema. Olha, é absurdo, sabe? Isso é absurdo. Pois não, vereador, está acabando ali, mas pode falar. Nós temos, com tanta facilidade de se implantar o Vale-Refeição, tantas empresas hoje trabalham com Vale-Refeição, trabalham com cartão corporativo, lógico, para se fornecer um cartão corporativo para o motorista, às vezes não é viável. Mas se implantar um Vale-Refeição, qual é a dificuldade? Qual é o problema de se fazer isso? Evitaria tanto problema, tanta discussão. Obrigado, vereador.
Obrigado pela complementação, vereador. E o senhor sabe muito bem, eu ia pegar valinha com o senhor quando eu ia viajar pela CBA, e o senhor sabe que ninguém viaja sem dinheiro, eu também vivia, nas minhas viagens eu fazia isso, e é horrível realmente. Então fica aqui nossa indignação, fica nosso apelo aqui para o prefeito e para o sindicato também que brigue por essa classe aí, que diariamente atende o cidadão aluminense e atende o cidadão muitas vezes, o cidadão que está carente mesmo, que está precisando de um apoio e tem que passar por esse tipo de situação. Requerimento 105. Peço palavra. Perdão, vereador, 5 minutos com a Reforçar aí o pedido do vereador Arthur Alexandre. Eu lembro que na primeira vez que a gente foi discutir isso, já no início do mandato do prefeito, quando eles modificaram a maneira de que fazia, outrora da maneira correta, que é o regime de adiantamento, e quando mudou isso, eu fui perguntar para o Alexandre, tirar algumas dúvidas de ordem trabalhista para ele, participou da reunião com a gente lá com os motoristas. Esse assunto voltou no ano passado, fomos lá, conversamos com o prefeito e volta de novo em 2019. Então, acho que hoje, não a terceira vez, porque foi bem mais vezes que isso foi discutido, mas aqui dentro da Câmara, por imposição de requerimento, eu tenho quase certeza que é a terceira vez que a gente fala sobre isso daí. A principal presença na discussão, no polo de discussão disso, tem de ser do sindicato. O outro ponto de discussão tem que ter também, os motoristas têm de se mobilizar. Dia desses, os vigias aqui viam direito ameaçado, se mobilizaram de forma inteira. Todos, ou quase todos, estavam aqui. Então, acho importante também que tenha essa mobilização dos motoristas no sentido de ver resolvido esse problema, porque é inimaginável. Eles estão colocando o dinheiro e não conseguem sacar o mesmo valor. Porque se eles põem 1.000, na hora que tem o imposto de renda e o INSS... isso vai para quanto? 780? 750 reais? Então está tendo perda para se alimentar. Então a gente já cobrou o prefeito, corrobora aqui com o requerimento, com o pedido do vereador Arthur Alexandre. Eu acho que o prefeito tem que resolver isso de forma urgente. Não é possível que não consiga se estabelecer um sistema de adiantamento, de se manter um dinheiro em caixa para pagar isso tão logo as notas sejam apresentadas, ou no máximo aí com pagamentos quinzenais, para que esse sistema que já está prejudicado não entre em colapso. É um absurdo você imaginar que pessoas têm que passar por isso, que a gente estando já ao final de fevereiro, contabilmente a prefeitura esteja em dezembro e não tenha pagado janeiro e fevereiro ainda o sistema de adiantamento. É algo muito simples, né? O vereador doutor Alexandre falou, acho que a prefeitura não deve ter, hoje atuando nisso, mais que 50 motoristas. Entendeu? Uma sugestão aqui era essa, colocar o Major lá para dar uma ajustada no cargueiro lá. São as minhas considerações. Na discussão, requerimento 105. Não havendo ninguém querendo discutir, vereador, eu coloco em votação nominal. Eduardo da Delegacia. Professora Meire Barbosa, aprova. Geraldo Atleta. Aprova. Bengala. Aprova. Doutor Alexandre Amaral. Aprova. Beto. Edmo Bofete. Aprova. Enivaldo. Aprova. Requerimento 105, aprovado por 8 votos. Solicito a secretária que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 103, 2019. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que esse vereador foi procurado por morador da Vila Paraíso, elogiando a ação do executivo quanto à limpeza do córrego das tubulações, evitando assim que houvesse inundação com as fortes chuvas, solicitou também que seja realizada a mesma limpeza e alargamento do outro trecho que margeia a rua Porto Seguro, conforme fotos anexas. É que requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando os seguintes pedidos de informações. 1. Há a possibilidade do executivo municipal providenciar a execução de serviço conforme supracitado? 2. Se positivo, quando será realizado esse serviço? 3. Se negativo, por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 13 de fevereiro de 2019, Enivaldo, vereador. Esse requerimento. 5 minutos com a parte. Você vê como são as coisas. Acho que hoje, de todos os temas que aqui foram debatidos, o prefeito, obviamente, foi cobrado com veemência em alguns casos, mas acho que é importante também a gente enaltecer aquilo que é feito de maneira correta. Eu acho que isso é algo importante dentro da administração e dentro da vida da gente, porque é impossível que uma pessoa acorde e vá dormir só fazendo coisa errada. Então, não é o caso da administração também, que por sua vez tem seus acertos. O volume de chuva que nós tivemos recentemente, se não fosse o empenho,
E, digamos assim, todo um trato especial que o prefeito teve em relação ao bairro do Paraíso, a desobstrução de bueiro, as limpezas que ele realizou, a gente teria passado por enchentes piores, inclusive, do que alguns vereadores que estão aqui já vivenciaram, né? Principalmente os que têm mais de um mandato. Teve um ou outro ponto de alagamentos, salvo engano, nenhuma casa foi invadida, pelo que a gente acompanha das reclamações das pessoas. E dia desse, estando no Paraíso, um sem fim de pessoas elogiou a atividade realizada pelo prefeito, a qualificação da mão de obra que ali foi colocada, contratada, obviamente, por certame licitatório. E quando eu vejo pedindo para colocar o mesmo tipo de serviço numa outra área, é um reconhecimento de que algo deu certo. É um reconhecimento de que algo deu certo. E eu tenho a responsabilidade, ainda mais nós que ultimamente somos cobrados em determinados espaços que nos colocamos, parece que não nos servimos a nada. E o senhor prefeito, que aqui também é cobrado, e está sendo cobrado ultimamente, e cada vez com mais força, tem que também ter um momento de reconhecimento. E o reconhecimento do que foi feito no Paraíso, da atenção e da preocupação que ele tem com catástrofes naturais, com as questões de enchente, com volume de chuva, acompanhamento que faz junto com a Defesa Civil, demonstram uma qualificação num dado espaço de trabalho. Óbvio que tem muita coisa para ser resolvida, tem muita coisa para ser acertada, mas quando você pega um ponto, né, e a gente tem um requerimento, que a gente pede para que faça o que foi feito em tal lugar, em outro lugar, nós, como Câmara Municipal, o autor do requerimento, pois não, vereador? E vale destacar também, nesse pronunciamento de Vossa Excelência, que isso não aconteceu só próximo do período chuvoso, isso já vem acontecendo durante o ano todo, com limpeza de galeria, árvore praticamente inteira lá que não dava para retirar, foram serradas dentro das galerias. Então, o trabalho não foi feito somente agora, mas foi feito durante o ano todo. É um trabalho de manutenção que muito nos observa, somente mesmo aqueles que seriam vítimas de uma possível enchente e que conseguiram chegar a isso. Mas é importante destacar esse fato aí. Tem que destacar. Eu estive na comunidade do Paraíso e a gente sabe que o prefeito tem sido pressionado aí por conta de diversas coisas. E lá muita gente falou que não viram até hoje ninguém que se preocupou tanto com a comunidade nesse sentido. E isso era o que mais afligia a comunidade do Paraíso. Uma parte, senhor vereador. Pois não. Só para acrescentar, muito bem lembrado por Vossa Excelência, mas também o pessoal do Irema lá, que também foram beneficiados com esse trabalho de limpeza que o prefeito tomou à frente aí e teve êxito no resultado. Cara, corajosa obra que foi feita no Irema lá, tem que frisar. Então, porque a gente vai circulando e dá essa impressão que tudo está de ponta cabeça e de que ninguém faz nada. E a gente não pode acreditar. Eu falava esses dias que do caos nada brota. Impossível brotar alguma coisa do caos. Isso é muito importante. Então, esse requerimento para o prefeito, que certamente vai ver as cobranças, para que fique aqui uma menção, no caso de louvor. Você vai falar, mas isso é obrigação do prefeito. Esses dias, no final de semana, funcionários públicos, que são cargos comissionados, atuando na desobstrução do rio, chegou-se ao absurdo de falar, mas o prefeito nem deve estar sabendo disso. Ou seja, nunca tem acerto, nunca acerta, é só erro. Então a gente tem que ponderar as coisas. Isso é um acerto do prefeito. A gente espera que atenda o requerimento do vereador Enivaldo, para que, obviamente, estenda isso em caráter preventivo, porque pode ter certeza que aquelas pessoas que passaram pelo volume de chuva recente que teve e que não se viram ameaçadas e que a água não chegou nem próximo da porta da casa, as pessoas têm toda uma atenção e entendem um carinho especial que tiveram por elas e que enfrentaram mais de 2 ou 3 enchentes ali. Então fica aí meus parabéns ao prefeito, parabéns ao requerimento, já pensando em outra parte, a gente espera vê-lo, óbvio, aprovado e que o prefeito atenda essa demanda. São as minhas considerações. Continua a discussão, requerimento 103. Peço para discutir. Por não, vereador, 5 minutos com a parte. Bom, de fato, eu também tive o prazer de acompanhar a realização dessa obra de limpeza lá. Acho que um ou 2 dias que estive lá. Foi realmente um trabalho bem feito nas galerias, principalmente ali da Rua Porto Seguro, né, que é da escolinha ali. Foi feito um trabalho forte, Ilhéus, foi feito um trabalho muito forte na limpeza das galerias e, sem sombra de dúvida, pela situação que estavam aquelas galerias, certamente nós hoje estaremos aqui discutindo uma situação totalmente desagradável. Então, realmente, eu acho que se cobra, a gente cobra, obviamente, mas também
quando o trabalho foi bem executado, quando o trabalho foi bem feito, quando atendeu o anseio da população, também tem que elogiar. Que o prefeito desse essa mesma atenção que deu com esse assunto, às vezes em outros assuntos. Você vê que as pessoas falam do paraíso, não foi feita uma obra, foi feita apenas uma limpeza, uma coisa pequena, né? Uma coisa relativamente pequena para a necessidade. Como pode ser feito, às vezes, coisas pequenas em outras áreas, que o resultado também é positivo. Então, realmente, como vereadores, hoje, quando você vai ao paraíso, você vê que as pessoas realmente têm um reconhecimento por aquilo que foi feito. O Enivaldo cita aqui um local que também merece atenção, e para registrar aqui também, com a chuva a gente viu um resultado que hoje é um ponto de alagamento na rua Ionei Sato, onde tem ali o açougue do Leonardo e outros pontos que ali sim teve alguns problemas. Então a gente roga ao senhor prefeito que imbuído desse espírito aí do conservadorismo, de proteção, que também dê uma atenção para essa rua Ionei Sato aí, registrando evidentemente o nosso parabéns aí com relação à conclusão dessa obra no Paraíso. Discussão, o requerimento 103. Não havendo nenhum vereador que discutir o requerimento, eu coloco em votação nominal. Eduardo da Delegacia, professora Meire Barbosa, aprovo. Geraldo Atleta, Aprovo. Bengala, Aprovo. doutor Alexandre Amaral, Aprovo. Beto, Edmo Bofete, Aprovo. Enivaldo. Aprovo. 103, aprovado por 8 votos a 0. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 106, 2019. Pela ordem, presidente. Eu peço ao arquivamento desse requerimento pela minha autoria, que o mesmo está na ordem do requerimento 104, feito pelo doutor Alexandre. Requerimento arquivado a pedido do autor. Solicito ao secretário que faça... Não. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações. Indicação número 21, 2019. Solicita manutenção na rede de iluminação pública na rua Ezequias Raimundo, na proximidade do número 91, Itararé. Indicação Edmo Bofete, vereador. Indicação número 22, 2019. Solicita realizar roçada na rua Olivério Ferreira, Alto de Itararé, Edmo Bofete, vereador. Indicação número 23, 2019. Solicita realizar roçada na rua Alameda dos Pinheiros, Alto de Itararé. Edmo Bofete, vereador. Leitura do expediente recebido e diverso. Anuncio o recebimento da resposta de Jundiá aos requerimentos número 15, 25, 26, estão disponíveis no portal da Transparência da Câmara Municipal. Passamos Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Como não há nenhum colega inscrito aí no tema livre, solicito seja suprimido o intervalo regimental. Coloco em discussão ao pedido do Alexandre de suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Não havendo nenhum vereador usa da palavra, coloco em votação. Se for favorável, permaneça como estão, e os contrários queiram se levantar. Está suprimido o regime regimental de 15 minutos. Dando início à ordem do dia, temos não há projeto inscrito. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto de lei 3 de 2001, 18L, que dispõe sobre denominação de locadouro pública que especifica. Discussão única do projeto de lei 1 de 2019L, que dispõe sobre a proibição da fixação de placas, cartazes e similares nas repartição pública do município de Alumínio, com o texto alertando sobre o crime de desacato ao funcionário público. Discussão única do projeto de lei número 2, 2019L, que obriga o estabelecimento público e privado localizado no município a inserir as placas de atendimento prioritário ao símbolo mundial do autismo, bem como nas placas indicativas das vagas preferenciais de estacionamento e garagem, mensagem educativa. Discussão única do projeto de lei 1 de 2019, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial.
Discussão única do projeto de lei 3 de 2019, que dispõe sobre autorização para abertura de decreto adicional especial. Discussão única do projeto de resolução número 1 de 2019. Antes de encerrar a presente sessão, eu convoco uma sessão extraordinária para daqui 3 minutos para a deliberação da discussão única do projeto de lei número 2 de 2019. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos mesmo por encerrado. Uma boa noite. Com as bênçãos de Deus, damos início à 80ª sessão extraordinária da 7ª legislatura. Solicito à secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Presente. Eduardo Delegacia. Professora Meire Barbosa. Presente. Geraldo Atleta. Presente. Bengala. Presente. Doutor Alexandre Amaral. Presente. Beto. Edmo Bofete. Presente. E Anivaldo. Presente. Dando início à ordem do dia, temos discussão única do projeto de lei número 2 de 2019, que dispõe sobre autorização para a abertura de créditos adicional e suplementar. Solicito à secretária a fazer a leitura do projeto. Alumínio, 14 de fevereiro de 2019, mensagem 02-2019. Senhor Presidente, encaminhamos à superior deliberação da Colenda Câmara de Vereadores o incluso projeto de lei número 2/2019, que tem por finalidade a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 404.500. O presente projeto de lei visa atender as despesas com a ficha número 200, 404.500. A suplementação torna-se necessária para atender despesas com transporte escolar de alunos excepcionais. Verificamos, conforme o levantamento efetuado, que os recursos alocados no orçamento não são suficientes para o dispêndio previsto no exercício, razão pela qual estamos propondo a abertura do crédito especificado. A cobertura financeira está sendo efetuada com a redução de recursos do próprio Departamento Municipal de Educação, Divisão de Administração da Educação, ficha 165, manutenção na unidade material de consumo, e ficha 168, equipamentos imobiliários. Equipamentos e material permanente do Fundeb, ficha 175, manutenção da unidade com recursos do Fundeb, material de consumo, e ficha 178, ampliação ou reforma da unidade educacional, obras e instalações da educação básica. Ficha 189, manutenção das atividades do ensino infantil, material de consumo. Ficha 191, manutenção das atividades de ensino de crianças excepcionais, material de consumo. Ficha 205, equipamentos imobiliários, equipamento e material permanente. Ficha 207, equipamentos, educação, jovens e adultos, equipamentos e material permanente do ensino superior. Ficha 229, ampliação e reforma da unidade educacional, obras e instalações, pois se faz necessário dar andamento ao atendimento escolar dos alunos em condições especiais. Certo de contarmos com o apoio dos nobres edis na aprovação do projeto em tela, subscrevemos-nos reiterando nosso protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 2/2019 dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. O Prefeito do município de Alumínio, Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal um crédito adicional suplementar no valor de R$ 404.500, suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente: 020000, Prefeitura Municipal de Alumínio, 021100, Departamento de Educação, 021103, Educação Básica, atividade 12.367, 0203, 2123, manutenção das atividades de ensino a crianças excepcionais, elemento de despesa 3.3.90, 3900. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, ficha 200, R$ 404.500. Artigo 2º. O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com os recursos provenientes da redução das seguintes dotações do orçamento vigente: 020000, Prefeitura Municipal de Alumínio, 021100, Departamento de Educação, 021101, Divisão de Administração da Educação, atividade 12.0
.122.0302.2.019, manutenção da unidade. Elemento da despesa, 3.3.090.30.00, material de consumo. Ficha 165, 25 mil. Projeto, 12.122.0203.1004, equipamentos imobiliários. Elemento da despesa, 4.4.90.5200, equipamentos e material permanente. Ficha 168, 18 mil. 020000, Prefeitura Municipal de Alumínio, 021100, Departamento de Educação, 021102, Fundeb. Atividade 12.361.0203.2.037, manutenção da unidade com recursos de Fundeb. Elemento da despesa, 3.390.30.00, material de consumo. Ficha 175, 20 mil. Projeto 12.361.0203.1.005, ampliação e reforma da unidade educacional. Elemento de despesa 4.4.90.5100, obras e instalações. Ficha 178, 8 mil. 020000, Prefeitura Municipal de Alumínio, 021100, Departamento de Educação, 021103, Educação Básica. Atividade 12.365.0203.2.121, manutenção de atividades de ensino infantil. Elemento da despesa 3.3.90.30.00, material de consumo. Ficha 189, 90 mil. Atividade 12.367.0203.2.123, manutenção das atividades de ensino de crianças excepcionais. Elemento de despesa 3.3.90.30.00, material de consumo. Ficha 191, 25 mil. Atividade 12.361.0203.1004, equipamentos imobiliários. Elemento de despesa 4.4.90.5200, equipamentos e material permanente. Ficha 205, 120 mil. Atividades 12.366.0203.1.118, equipamentos de educação jovens e adultos. Elemento de despesa 4.4.90.5200, equipamento e material permanente. Ficha 207, 8.500. 020000, Prefeitura Municipal de Alumínio, 021100, Departamento de Educação, 021107, Ensino Superior. Projeto 12.364.0203.1.005, ampliação e reforma da unidade educacional. Elemento de despesa 4.4.90.51.00, obras e instalações. Ficha 229, 90 mil. Total 404.500. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 14 de fevereiro de 2019. Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Coloque em discussão única do projeto. Peço a palavra, senhor presidente. Não, vereador. 15 minutos com a parte. No mandato passado do prefeito Tiseu, logo que assumiu o mandato, tinha também lá uma decadência no orçamento da cidade e algumas dívidas acumuladas da gestão passada que vinha do prefeito Jacob. Por que eu estou contando essa história? Porque logo no começo do mandato do prefeito Tiseu, pais, mães, os responsáveis pelas crianças especiais, procuraram-nos nessa Câmara Municipal, alertando de como vinha sendo feito o transporte, que naquele momento era feito com veículo próprio. Eu me recordo que na vistoria que eu fiz, acompanhando alguns pais, numa das combis, o banco corria para trás, não tinha a firmeza de ficar. O sistema de amortecimento daquele banco estava horrível, não tinha ar-condicionado, uma das janelas não abria. E nós fotografamos tudo isso, fizemos um abaixo-assinado ao prefeito, e acho que, se eu não me engano, encaminhamos mediante requerimento. Não vou me recordar agora se era de minha autoria ou, na época, de autoria da Ana Paula, que naquele momento fizemos isso em conjunto, numa das ações. Eu sei que recebemos bem essas pessoas e levamos essa demanda ao prefeito Tiseu à época. Conversamos com o Dito Oliveira, mostrando a precariedade do sistema de transporte,
daquelas famílias que já, obviamente, passavam por uma série de dificuldades e obstáculos, e acreditem, óbvio, a gente sabe que as mães são leoas na defesa dos seus filhos e sabem reclamar. As mães das crianças especiais, elas sabem reclamar muito mais porque elas desde sempre brigam pelo direito dos filhos. É comum, o nosso país não é de se reconhecer o direito de uma pessoa com mera facilidade. E essas mães, elas brigam diuturnamente pelo direito dos filhos. E dentro dessa briga, nós tivemos uma acolhida muito rápida, que foi o município mandar um projeto de lei criando dotação, realizar um sistema de licitação e contratar a empresa vencedora do certame. Não precisa nem falar a comparação da qualidade de um serviço para o outro. Hoje o carro é adaptado, tem ar-condicionado, o sistema de monitoria, que se eu não me engano não entra na conta porque é o município que executa, é a mesma monitora que faz o serviço desde sempre, para já ter o trato com essas crianças, e os carros são, sem sombra de dúvidas, novos e adequados ao trato das crianças especiais. Quando esse projeto chegou, se eu não me engano, hoje, nessa casa, e eu lendo o projeto, pedi ao vereador Renatinho, conversei com todos os vereadores, porque tem uma coisa que me afligia, e eu já vinha cobrando o executivo desde o ano passado, era para que enviasse urgente esse projeto, porque eu sabia que eles tinham que ter o primeiro e o segundo mês do ano para organizar uma licitação. Por quê? Porque esse transporte especial, ele não pode mais de jeito algum ser prorrogado. Não tem medida legal que permita a prorrogação desse projeto. Com a aprovação dele e o envio para a Prefeitura Municipal, cria-se a dotação que permite a abertura do processo licitatório. Então vai ter agora o prazo de publicação, tem o prazo de publicação, depois das propostas tem prazo para impugnação, e eu espero, francamente, que a gente não passe por isso, apesar que talvez se impugnar crie aí um mecanismo de contratar emergencialmente por 30 ou 60 dias, talvez, mas de toda forma, o prazo é curto. Eu tenho a impressão que já não dá junto, que não vai andar junto uma coisa com a outra. Então, no primeiro momento, agradeço aqui a sensibilidade do presidente da Câmara, o vereador Renatinho Watanabe, de trazer para a pauta da sessão extraordinária esse projeto que é extremamente importante e que, diga-se, devia ter sido colocado em pauta já no final do ano passado, ou a Câmara convocada no mês de janeiro a votar e criar essa dotação, porque pela média aproximada que a gente vê do serviço, isso aqui serve praticamente para o final do ano, para o ano todo. Então nós estamos criando o crédito, porque já tinha a rubrica, né? Ela já existia, então a gente está suplementando. E talvez, posso querer imaginar eu, que quando se criou a rubrica e não colocou valor nela, talvez o município pretendesse executar com frota própria o transporte. Me faz acreditar isso. Graças a Deus que isso saiu da cabeça do executivo. Porque eu volto a falar, eu quando fui contra algumas terceirizações, era pela maneira que fazia. De todo o resto, eu sou totalmente favorável. Porque quando quebra um carro, troca. Não fica 2 meses parados porque falta trocar uma peça, porque não deu tempo de licitar. Não tem nem que pensar. A qualidade de serviço público, quando é efetuado pelo terceiro, ela é muito mais célere e muito mais bem realizada. Esse projeto que a gente vota hoje, que são de 404 mil, ele se serve para que o município, como eu disse, licite isso daí. E uma vez licitado, contrate o vencedor do certame e que realize, que continue realizando, indiferente de qual empresa se sagre vencedora, com excelência o serviço. Porque as pessoas que aqui são atendidas, como eu disse e repito, elas já têm uma série de obstáculos e dificuldades para enfrentar. E não pode o município ser mais um desse entrave. Fico feliz de imaginar que com essa criação, o executivo vá dar continuidade ao sistema terceirizado de serviço das crianças especiais. Agora, o projeto chega hoje. A gente se reúne, todos os vereadores aqui, conversa com o presidente da Câmara, pauta o projeto. O projeto é pautado, vai ser votado. Obviamente, acredito que vai ter maioria na sua aprovação. Para chegar lá na prefeitura terça e já não publicar esse edital no mesmo dia, nada adianta. Eu não quero falar porque eu não me recordo a data correta que eu vim acompanhando isso daí.
mas se eu não me engano tem 20 ou 30 dias no máximo para encerrar o contrato. E talvez seja esse o tempo apertado para realizar a licitação. Eu espero de verdade, não que os pais não devam estar aqui, porque a Câmara é aberta, mas que estejam por outro motivo, não para cobrar mais um direito deles pela inércia e pela omissão de tempo de algo assim, porque os projetos aqui da casa a gente recebe numa sessão e vota noutra. Em regra, assim que a gente faz, para que receba e o vereador tenha uma semana para poder pesquisar lá na prefeitura, de onde sai esse dinheiro, o que é isso, isso aqui é aquela história, é muito importante o objeto e vamos votar sem maiores questionamentos, porque a gente não quer que o serviço pare. Foi mais ou menos nisso. Então, agradeço ao bom senso do presidente da Câmara, dos novos vereadores, e a gente espera que toda essa correria que a gente fez aqui hoje, de votar o projeto no dia que recebe, a prefeitura tenha a mesma celeridade na hora de fazer o edital, publicar esse edital, porque do contrário não vai ter tempo de terminar um contrato e iniciar o próximo contrato com uma nova licitação. São as minhas considerações. Continua em discussão discussão única do projeto de lei número 2 de 2019. Peço para discutir. Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. Obrigado, presidente. Antes de mais nada, cumprimentar e parabenizar a Vossa Senhoria pela sensibilidade de incluir esse projeto de extrema importância para votação extraordinária, e Eduardo havia comentado dos motivos, e os vereadores também, de terem se propostos a votar esse projeto, até porque, como foi dito, a gente precisa de pelo menos um tempo para se pensar. E o que leva a gente a votar esse projeto que chegou hoje, que alguns vereadores certamente tiveram acesso no período da tarde, é evidentemente a urgência e pela demanda, que é a questão do transporte das crianças excepcionais, que já foi realmente motivo de discussão aqui na Câmara Municipal, e evidentemente que nós não poderíamos, não pelas mãos do vereador, deixar que essas crianças, que as mães sejam penalizadas, porque precisaríamos de uma semana para votar o projeto. Mas só para pontuar, evidente, já adiantando o voto favorável ao projeto, é a questão, da falta de planejamento do Poder Executivo, da total falta de planejamento. O Executivo Financeiro sabe que todo mês ele gasta 50 mil com o transporte de crianças excepcionais e não coloca no orçamento. Aí você tem que aprovar na terceira sessão do ano, já de cara, um crédito suplementar. Ou seja, mostra-se, será que como foi feito o orçamento, com qual atenção que foi feito o orçamento? E eu me recordo aqui, nas primeiras reuniões do orçamento, quando a Gel Brasilis veio aqui na Câmara falar em nome da Prefeitura, a Câmara de Alumínio é que mais prova crédito. O pessoal que estava aí não sabe fazer peça orçamentária. E aí a gente se demanda com uma situação idêntica. Na terceira sessão do ano, tendo que votar em sessão extraordinária, um crédito, uma ficha para uma despesa, vamos dizer, uma despesa fixa do município. Agora, queremos acreditar também, Eduardo, que não iam fazer com o transporte próprio. Então, nós temos que aprovar urgente, é a demanda. E a preocupação é isso. Hoje teve a preocupação do Bengala, teve a preocupação de outros vereadores, do Ed, minha, enfim, requerimento sobre a manutenção escolar. É importante mencionar também que, infelizmente, algumas fichas não tem como se criar o crédito sem tirar de algum lugar. Então, a gente roga aí para o senhor prefeito que atenda as crianças, mas que também não se furte a obrigação com relação à manutenção das unidades escolares. É que eu tinha a ponderar aí, presidente. Obrigado. Discussão única do projeto de lei 2 de 2019. Nenhum vereador queira o projeto de lei número 2, eu coloco em votação nominal. Eduardo Delegacia. Professora Meire Barbosa, aprova. Geraldo Atleta. Aprovo. Bengala. Aprovo. Doutor Alexandre Aprovo. Amaral. Beto. Edmo Buffetti. Aprovo. Enivaldo. Aprova. Projeto de lei 2 de 2019, aprovado por 8 votos a 0. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma para encerrar. Boa noite.